Ciro Lila. As pessoas só estão escrevendo o programa. Com essas nossas entradas, o Ciro é o meu consultor como criador e dono da Mistral. Olha, nós estamos tomando aqui uma Boulanger, que é um dos produtos da Mistral, um dos melhores champanhes do mundo, não é? Falamos, a única coisa que faltou, e o telespectador me cobrou, a que temperatura deve ser servida o champanhe? Então, o champanhe é um dos poucos, é o único vinho, junto com o vinho doce, que pode ser servido a temperatura bem baixa, 4, 5, 6, 7 graus. Já o vinho branco, como eu expliquei no programa anterior... Mais gelado. A 10, 12 graus, nunca menos. Gelado, nunca. Mas o mais resfriado de todos é o espumante. E com a bolinha, ficar bem refrescado, mais geladinho, combina bem com o champanhe. Agora, qual é a diferença para todo mundo saber, de champanhe, de prosecco, de cava e de espumante? Bom, tem duas grandes... É importante saber o seguinte, tem duas grandes famílias de espumantes. Aqueles que são feitos como champanhe, ou seja, que a fermentação, a segunda fermentação é feita dentro da garrafa. Que você falou. Ou você pode fazer em tanques, que é um outro método, é o método Charmat. Então você faz em tanque. Então essa é a primeira grande divisão. Para ser chamado de champanhe, tem que ser feito pelo método que eu expliquei, com a fermentação na garrafa, e tem que ser feito com uvas da região de Champagne. Sim. Você não pode pegar no Rio Grande do Sul e fazer o mesmo método, espumante, e chamar de champanhe. Então, não pode fazer na Itália, não pode fazer em lugar nenhum. Então, champanhe é o espumante com fermentação dentro da garrafa, com a segunda fermentação dentro da garrafa, produzido na região de Champagne. O Prosecco é um espumante produzido na região do Vêneto, no norte da Itália. Cava é um espumante produzido na Espanha, na região de Penedès, na Catalunha. E genericamente espumante em qualquer lugar do mundo. Então você fala, tem um espumante português, um espumante da Bairrada, um espumante do Rio Grande do Sul. Champanhe é só se for da região de Champagne. Agora, a Mistral tem 2 champanhes que eu já provei e que realmente me seduzem. Um é o Boulanger, que nós estamos degustando agora, e o outro é... O Paul Roger. O Paul Roger. Bota aqui embaixo para ele, Paul Roger. Agora, qual é o copo ideal? A gente vai falar um pouquinho de copos ideais para se tomar champanhe. Então, antigamente... Esse aqui é um old fashion, não é? Isso é antigamente. Antigamente. Que se usava. Se diz a lenda que foi moldado no seio da Maria Antonieta, a rainha francesa que foi decapitada. Você já falou uma vez isso para mim. Quer dizer, essa taça foi moldada à imagem do seio de Maria Antonieta. É o que se diz. Mas É o que se diz. Mas para servir champanhe não é boa, porque você dispersa as bolinhas, no instantinho não tem mais bolinha, não dá para você sentir o aroma, então é uma taça muito, muito ruim, você não aprecia bem o champanhe nessa taça. Aí se passou dessa, passou-se para essa, não sei onde foi moldada. Então, durante muitos anos, ela tem uma virtude que ela segura bastante as bolinhas. Então, as bolinhas nessa taça, chamada de flute, duram muito tempo. Mas, ultimamente, se evoluiu para esse tipo de taça que parece mais do vinho branco. Porque você sendo mais aberto e com mais bojura, os aromas se desenvolvem mais, você sente mais o aroma. Entendi. Porque, na verdade, o espírito da coisa é que o champanhe não é só a bolinha. A bolinha é importante, mas não é só a bolinha. Então, essa aqui atinge o equilíbrio, que a bolinha dura bastante, mas ao mesmo tempo você sente melhor o aroma e o sabor. Agora, Ciro, quais são os pratos? Não é? É uma coisa que eu me lembro lá atrás que não se tomava vinho com churrasco. Você se lembra desse preconceito? Lembro. Tinha esse preconceito. Esse preconceito foi aos poucos caindo Acabou. E acabou. Agora, qual é os pratos que combinam muito bem com champanhe e que você recomenda com a sua experiência internacional? Se você for visitar um produtor na Champagne, ele vai te levar para almoçar ou jantar e ele vai te dizer que o champanhe acompanha a refeição inteira. Então vai do aperitivo, o primeiro prato, a carne, a sobremesa. Então ele diz que acompanha tudo.
Eu particularmente não gosto do champanhe, o jantar inteiro, porque pesa, cara, não sei se é bolinha ou o que é, eu não gosto. Mas acho que as combinações ideais são caviar, com canapés, aperitivar com champanhe, para mim é o aperitivo ideal. Nada bate o champanhe. Depois com carnes brancas ele vai bem. Outra coisa, com pratos gordurosos. Essa é uma dica. Você vai na bairrada, onde tem o famoso leitão da bairrada, e o português come o leitão bebendo espumante, não é nem vinho tinto nem branco, é espumante. Por quê? Porque a acidez do champanhe e mais a bolinha cortam a gordura. Agora, E o champanhe doce serve para sobremesa também. nós não temos, assim, excepcionais vinhos, excepcionais champanhes no Brasil, porque a gente sabe que a tecnologia é igual. Agora, é a uva. O espumante brasileiro é muito bom, porque o problema é que o clima, a tecnologia, os produtores brasileiros têm toda a tecnologia. Toda a tecnologia. Sabem fazer e fazem espumantes muito bons. A chuva, que é o nosso problema da colheita, é no verão, e no verão na Europa o verão é seco. Na região de Champagne o verão é seco, chove no inverno. Aqui chove no verão. Então, quando chove na época da colheita, tem uma tendência de apodrecer as uvas. Então, uma grande luta do produtor de vinho tinto e branco brasileiro é lutar contra os efeitos da chuva. Mas no espumante, como a uva é colhida mais verde, para manter esse frescor, manter a acidez, sofre menos com a chuva. Então o Brasil está se especializando cada vez mais na produção de espumantes. Eu diria que o espumante brasileiro, os melhores espumantes brasileiros, são os melhores do Hemisfério Sul. Do Hemisfério Sul. E não é pouca coisa, porque você está incluindo toda a América Latina, a Austrália, a África do Sul, então já é uma grande coisa. E se exporta muito e o consumidor brasileiro gosta muito do vinho espumante brasileiro. Pra você ter uma ideia, 75% do vinho tranquilo, que se diz quando não tem bolinho, tinto e branco, consumido no Brasil é importado, mas 75% do espumante é brasileiro. Que ótimo. O espumante brasileiro realmente é muito bom, é confiável, tem vários produtores de altíssimo nível, então vale a pena provar. Como você gosta muito de Napoleão, quero saber se é verdade que o Napoleão ele teria dito a seguinte frase: quando eu ganho uma batalha, eu mereço um champanhe, e quando eu perco uma batalha, eu preciso dela. A frase é boa, eu já li tanto sobre Napoleão, eu nunca li que ele tivesse dito essa frase. Tem essa lenda que ele teria dito isso. O fato é que o Napoleão, as guerras... É que o senhor é especialista em Napoleão, hein? Vamos lá. As guerras normalmente eram na região da Alemanha, então ele saía de Paris, passava por Champagne e ia para a Alemanha. E ele acabou ficando amigo do pessoal da Chandon. Então tem uma ligação grande. Tanto aquele Brut Imperial da Chandon, o Imperial é em homenagem ao Imperador Napoleão. Mas ele bebia só vinho tinto, só o Chambertin misturado com água. Não era um bebedor de champanhe. Então eu acho que eu também já ouvi que essa frase teria sido dita pelo Churchill. Do Churchill. Outra coisa que eu acho difícil o Napoleão ter dito, que na derrota ele precisava, é porque ele não perdia. Eu acho que o Napoleão combatia lubrificado, viu? Ele ganhou. Ele dava os seus golinhos lá do vinho que você falou e partia para a batalha. Ele só foi perder a primeira batalha já no fim do Império. Mas o Churchill, eu acredito que sim. O Churchill era um grande bebedor de champanhe. Ele bebia uísque, bebia vinho, champanhe, mas era particularmente fã de champanhe. Dentre os champanhes, ele era particularmente fã da Paul Roger. Tanto que quando ele morreu, a Paul Roger fez uma cuvée Winston Churchill, em homenagem a ele, um rótulo preto. Existe isso ainda? Existe, nós temos aqui na Mistral. Nós temos na Mistral? Então, ele sim talvez tenha dito isso, porque ele perdeu no início da guerra muitas batalhas. Então, eu acredito que mais que essa frase seja do Churchill do que do Napoleão. Obrigado, Ciro. Vamos fazer um brinde a Napoleão e a Winston Churchill. Saúde. A eles. Obrigado. Obrigado. Aguardem Ciro Lila no próximo programa.